Imagina só, você ser o primeiro time do interior do estado a conquistar o estadual. Foi isso que aconteceu em 2005 com o Grêmio Quarense, que naquele ano faturou o título do Campeonato Amazonense de Futebol. E se você quiser saber todos os detalhes desta incrível conquista do Gavião da Floresta, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 6 amigos amazônicos, porque Grêmio tem 6 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Distante 360 km da capital amazonense Manaus, Coari é um município conhecido por ser o local da maior reserva terrestre de petróleo e gás natural do Brasil, conhecida como Província Petrolífera de Urucu, capaz de produzir 50 mil barris diários de um petróleo de altíssima qualidade, além de 5 milhões de metros cúbicos de gás natural, que diariamente escoam pelo gasoduto até Manaus. Foi nessa cidade que, em 6 de janeiro de 1977, foi criado o Grêmio Atlético Quarense, time que no seu segundo ano como profissional chegou às finais do Campeonato Amazonense de 2004, vindo a perder o título para o São Raimundo. Porém, em 2005, nenhum time conseguiria evitar o título do time de Coari, o que o tornou o primeiro do interior do estado a ficar com o troféu, fato que se repetiria mais tarde em 2008 com o Holanda de Rio Preto da Eva, 2010, 2011, 2020 com o Penarol de Itacoatiara e em 2013 com o Princesa dos Solimões de Manacapuru. Com o vice-campeonato amazonense de 2004, o Grêmio Quarense garantiu vaga para disputar a Série C daquele ano, vindo a passar da primeira fase em primeiro, em um grupo com o Nacional de Manaus e com o Rio Branco do Acre. Na segunda fase, eliminou o Trem do Amapá, mas nas oitavas de finais caiu diante do Rio Branco do Acre. Em 2005, com o título estadual, o time de Coari voltou a disputar a Série C, mas a equipe foi eliminada ainda na primeira fase, ao encerrar em último, um grupo que ainda continha Nacional de Manaus e Independência do Acre. Podemos somar a isto 2 participações na Copa do Brasil. Em 2005, o Grêmio Quarense caiu na primeira fase, diante do Remo, com empate em 1-1 em Manaus e derrota por 4-2 em Belém. E em 2006, caiu diante do Vila Nova de Goiás, após derrota em Manaus por 5-2. Em 2007, alegando falta de apoio político em Coari, o time se licenciou, retornando apenas em 2010 para a disputa da segunda divisão. Mesmo tendo ficado em terceiro, jogaria a elite amazonense, devido à desistência do Manaus Compensão. Todavia, falta de recursos impediram o retorno à elite. Na segundona amazonense de 2011, o Grêmio Quarense conquistaria o título e o acesso. Porém, a descoberta de uso de atleta irregular fez com que o clube perdesse pontos, o título, o acesso e ainda ficaria 2 anos suspenso. Mesmo com o fim da suspensão em 2014, o clube nunca mais retornou aos gramados profissionais do futebol amazonense. Aquele Grêmio Quarense de 2005 era treinado pelo técnico João Carlos Cavalo, vindo do São Raimundo de Manaus, e que atualmente é o treinador do time de futebol feminino 3B da Amazônia, também de Manaus, e atletas como o goleiro Racifran, vindo da base, e que encerrou em 2021 no Princesa de Manacapuru. Os defensores João Paulo, vindo do Rio Branco do Acre, e que encerrou em 2018, no também acriano Andirá. Fausto, vindo do São José de Porto Alegre, e que encerrou naquele mesmo ano no também gaúcho Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul. Raí Manaus, vindo do Juventus do Acre, e que encerrou em 2012 no Amazonense Princesa de Manacapuru. E Aldi, vindo da base, e que encerrou em 2013 no gaúcho Internacional de Santa Maria. Os meias, Sidney, vindo do Nacional de Manaus, e que encerrou em 2009 no também amazonense Clipper. Zedivan, vindo do Nacional de Manaus, mesmo clube no qual viria a encerrar em 2007. Leandro Marangon, vindo do Veranópolis do Rio Grande do Sul, e que encerrou em 2011 no também gaúcho Brasil de Pelotas. E Michel, vindo do Fast Clube de Manaus, e que encerrou em 2017 no Baré de Roraima. E os atacantes Juliano César, vindo do Nacional de Manaus, e que encerrou em 2016 no rondoniense Genos de Porto Velho, e Marinho, vindo do São Raimundo, mesmo clube no qual encerraria em 2019. O campeonato seria disputado por 8 equipes, que no primeiro turno se enfrentariam todos contra todos em turno único. Já no segundo, as mesmas 8 equipes seriam distribuídas em 2 grupos de 4, só com jogos de ida, classificando os 2 primeiros de cada grupo para as semifinais do turno.
Os campeões de cada turno fariam a final do campeonato, exceto se a mesma equipe vencesse ambos os turnos. A estreia do Grêmio Quarense ocorreu na cidade de Coari, no estádio Manuel Brasil de Melo, no dia 23 de janeiro de 2005, contra o Rio Negro, e o time tricolor venceu pelo placar de 3-1, gols de Marinho 2 vezes e Tostão, vindo do Lajeadense do Rio Grande do Sul, e que encerrou em 2007 no Princesa do Amazonas, enquanto que Marinelson anotou o gol do Rio Negro. Dia 10 de fevereiro, e jogo em Manaus, no estádio do SESI, contra o Clipper, e o Grêmio Quarense venceu pelo placar de 5-1, gols de Diego para o Clipper e Donizete, vindo do Nacional de Manaus, e que encerrou em 2011 no São Raimundo, Michel, Leandro Marangon e Marinho 2 vezes para o time da cidade de Coari. Em seguida, jogo no dia 20 no estádio do SESI, em Manaus, contra o Liber Morro, e o Grêmio Quarense venceu pelo placar de 3-0, gols de Leandro Marangon 2 vezes e Bazinho, vindo do Fácil Clube, e que encerrou em 2015 no também amazonense Operário de Manacapuru. Pela quarta rodada, jogo no dia 23 na cidade de Coari, no estádio Manuel Brasil de Melo contra o Sul-América, e o Grêmio Quarense venceu o Sul-América pelo placar de 3-0, gols de Marinho 2 vezes e Bazinho. Na sequência, jogo na cidade de Manacapuru, no estádio Gilberto Mestrinho, contra o Princesa dos Solimões no dia 27, e mesmo fora de casa, o Grêmio Quarense venceu pelo placar de 3-1, gols de Pissuí para o Princesa dos Solimões, enquanto que a favor do Grêmio Quarense anotaram Marinho e Bazinho 2 vezes. O próximo oponente seria o São Raimundo, no dia 6 de março, em Manaus, no estádio Vivaldão, estádio demolido para dar lugar à atual Arena da Amazônia, um dos palcos da Copa do Mundo 2014. E o São Raimundo venceu pelo placar de 4-2, gols de Zé Ribite, Dejair, Delmo e Pezão para o São Raimundo e Zé Diglê e Bazinho para o time de Coari. Pela última rodada, jogo no dia 9, em Coari, no estádio Manuel Brasil de Melo, contra o Nacional, e o Grêmio Quarense venceu pelo placar de 5-3. Gols de Anderson Camar, vindo da base, e que encerrou em 2023 no Coriçaba do Piauí 2 vezes, Donizete, Luciano, vindo do Rio Negro e que encerrou naquele mesmo ano no próprio Grêmio Quarense, e Juliano César, enquanto que a favor do Nacional marcaram De Marcelos, Zé Carlos e Júnior Negão. O Grêmio Quarense ficou com o título do primeiro turno e, com isso, vaga garantida nas finais, ao encerrar na primeira colocação com 18 pontos, seguido do São Raimundo segundo com 16, do Princesa dos Solimões de Manacapuru terceiro com 15, Nacional quarto com 12, Clipper quinto com 10, Rio Negro sexto com 7, Liber Morro sétimo com 2 e Sul-América oitavo com apenas 1 ponto. No segundo turno, o Grêmio Quarense ficaria no grupo B, ao lado do Clipper, do Nacional e do Sul-América. A estreia nesse turno aconteceu no dia 13 de março, no estádio da Colina, em Manaus, contra o Sul-América, que venceu pelo placar de 3-2, gols de Maranhão 2 vezes e Laércio, a favor do Sul-América, e Fausto e Vitor para o Grêmio Quarense. Em seguida, jogo no dia 23, no estádio Vivaldão, em Manaus, contra o Clipper, e o time de Coari venceu pelo placar de 2-1, gols de Sidney 2 vezes para o Grêmio Quarense e Diego para o Clipper. Pela última rodada, jogo no estádio da Colina, em Manaus, contra o Nacional, e as duas equipes empataram em 0-0. O Grêmio Quarense se classificou para as semifinais do turno ao encerrar o grupo em segundo com 4 pontos, atrás do também classificado Nacional primeiro com 7 e à frente dos eliminados Clipper terceiro com 3 e Sul-América quarto com 3. No outro grupo se garantiram o Princesa dos Solimões primeiro com 6 e o Rio Negro segundo com 6, deixando de fora o São Raimundo terceiro com 6 e o Liber Morro quarto com 0. O adversário na semifinal do segundo turno seria o Princesa de Manacapuru no dia 7 de abril, no estádio Vivaldão, em Manaus, e o Grêmio Quarense venceu pelo placar de 2-1, gols de Canhoto para o Princesa e Marinho 2 vezes para o time de Coari. Quem também se garantiu foi o Nacional, que eliminou o Rio Negro ao vencê-lo por 2-1, um dia antes, também no Vivaldão. A final do turno entre Nacional e Grêmio Quarense se deu no estádio Vivaldão no dia 10 de abril, e o time de Coari surpreendeu o Nacional ao vencê-lo pelo placar de 3-2, gols de Diego e da Costa para o Nacional e Anderson Camar e Juliano César 2 vezes para o Grêmio Quarense, que com o resultado confirmou para si o título do Campeonato Amazonense 2005 sem necessidade de finais, haja vista a conquista dos 2 turnos da competição.
O Grêmio Coariense foi campeão com Racifran no gol, João Paulo, Fausto, Raí Manaus e Aldi na defesa, Sidney, Zedivan, Leandro Marangon e Michel no meio-campo, Juliano César e Marinho no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!